O seu paciente, o seu filho, tem dificuldade de dormir à noite, tem medo de monstros, o seu filho te chama toda noite com medo? Nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas de como você pode fazer para diminuir essa dificuldade dele. Então, vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que pensar antes das dicas é a questão dos medos normativos. Todas as crianças têm medos característicos da fase do desenvolvimento em que elas se encontram. Na idade pré-escolar, que vai mais ou menos de 3 a 6 anos, é uma fase em que elas ainda acreditam nessas questões sobrenaturais, monstros, fantasmas. Então isso pode interferir significativamente no sono que ela desenvolve à noite. E não adianta dizer, filho, monstro não existe. Isso vai aumentar esse medo ou manter esse medo da criança. Então a gente tem que pensar um pouquinho como que a gente pode entender essa fase do desenvolvimento e desenvolver atividades práticas para ajudar a criança a enfrentar esses medos e conseguir dormir sozinha, desenvolvendo assim a autoeficácia e os pais tendo um sono mais tranquilo ao longo da noite. Dica número 1, converse com a criança e mostre para ela sobre todos os mecanismos de segurança que você tem na casa. Por exemplo, a sua casa tem grades, tem telinhas anti-mosquito, mostre que as janelas têm grades, que elas têm telas, que nesse caso, diante das janelas, não tem como nenhum mosquito entrar. Mostre para ela todas as travas de segurança. Se a tua casa ou o lugar onde você mora tem cerca elétrica, tem concertina, tem porteiro, tem um circuito de câmeras, mostre todos esses mecanismos de segurança para ela e diga como eles funcionam. E à noite, antes de dormir, aquele processo de trancar toda a casa, faça isso com a criança 1 ou 2 noites para ela verificar os mecanismos de segurança que a sua casa tem. Dica número 2, repelente anti-monstro. Como que você vai usar esse repelente anti-monstro? A criança, antes de dormir, vai borrifar o repelente anti-monstro no quarto dela, ao redor do quarto dela, nas entradas da casa, porque a ideia é que o cheiro que ele tem vai repelir os monstros. Os monstros teriam uma intolerância em relação a esse cheiro e se manteriam distantes da casa. Como fazer o repelente anti-monstro? Você pode mandar fazer, ou se você conseguir fazer essa etiqueta para colar na frente de um borrifador. Aqui dentro eu coloquei água e um repelente para insetos normal e misturei para que ele tenha algum tipo de cheiro, para a criança entender que esse cheiro é que vai repelir o monstro. Você pode encontrar na internet para comprar e você pode fazer em casa mesmo. Terceira dica, esse objeto ele é usado originalmente para captar mosquitos e guardar aqui no interior. Não funciona. Mas aí eu dei uma outra utilidade para ele. Ele acende uma luz noturna que teoricamente atrairia esses insetos e ele também faz um barulho muito suave, quase imperceptível. Então esse barulho suave e essa luz também podem ser configuradas com a ideia de que são repelentes dos monstros. Você não tem isso, não quer comprar, ok, você pode usar aquelas luzes noturnas para a criança dormir e usar essa ideia de que a luz os monstros são sensíveis à luz desses objetos. É uma outra possibilidade também dentro dessa ideia de alguma coisa que repele os monstros. A quarta dica é uma barreira anti-monstro. Você pode montar junto com o seu filho essa barreira na porta do quarto dele, na porta da casa, se você mora num sobrado, na entrada da escada. Então vocês podem verificar o melhor local para fazer essa barreira. Você pode colocar cadeiras, caixas, caixotes, aquelas caixas onde a criança guarda os brinquedos dela, mochilas, ao colocar algum objeto que faça barulho, caso o monstro
entre ou tente entrar no quarto, vai fazer um barulho, acordar os pais e os pais vão em socorro da criança. A criança ela desenvolve um senso de segurança, ou seja, caso o monstro queira me atacar, ele vai fazer um barulho perto de chegar a mim, os meus pais vão ouvir, vão acordar e vão vir em meu socorro. A quinta dica é, caso você tenha, a família tenha alguma crença religiosa, qualquer ela que seja, e dentro dessa crença religiosa tem algum objeto, alguma simbologia que a entidade, o padre, o pastor, a entidade religiosa possa fazer algum tipo de bênção, isso é muito bem-vindo. Aqui a gente tem a simbologia do anjo da guarda. Então, para quem dentro dessa crença religiosa que a família já possui, pode, por exemplo, antes de dormir, fazer a oração do anjo da guarda com a criança e colocar esse objeto próximo à cama dela ou pendurado, porque isso aumenta o senso de segurança da criança, dentro da ideia de que alguma coisa superior está olhando por ela e cuidando dela. Se a família não tem nenhum tipo de crença religiosa, essa dica então não precisa ser usada. A próxima dica é algum tipo de objeto, bichinho de pelúcia, que a criança possa se sentir segura à noite. Então, se ela tem alguma colcha, alguma coisa que tem um significado de proteção para ela, você vai dizer para ela que caso ela sinta medo à noite, na hora de dormir, ela pode se abraçar e sentir o carinho e o aconchego desse objeto. Se a mãe quiser ou o pai quiser, pode dormir uma noite com esse objeto, de maneira que ele vai pegar o cheirinho do pai ou da mãe e transmitir esse senso de segurança e proteção para a criança. E a última dica, ela se refere a um sistema de exposição graduada para essa criança. Então, você pode combinar com o seu filho que a cada uma quantidade X de noites que ele dormir sozinho no quarto dele, ele tem o direito de dormir no quarto junto com os pais. Isso vai se espaçando com o tempo até o ponto que a criança vai conseguir dormir a noite inteira e já não vai ter tanto essa necessidade de dormir no quarto dos pais. Então, é importante no início que você permita que a criança te chame à noite quando ela sinta medo, porque aí você vai até o quarto dela, acalma, consola, espera ela dormir e retorna para o seu quarto. Num segundo momento, quando ela te chamar à noite, você consola, diz que tá tudo bem, pergunta se ela quer que passe um pouco mais de repelente anti-monstro e ela ainda acordada, você vai para o seu quarto e deixa ela no quarto dela. E o último passo desse processo é combinar com a criança que ela somente terá direito a dormir uma noite no seu quarto quando ela passar toda a noite sozinha, sem chamar o pai, a mãe ou o cuidador. Por que esse passo a passo é importante? Porque não é interessante que a criança sinta um medo exacerbado à noite e tenha que lidar com isso sozinha. Então, essas idas dos cuidadores ao quarto da criança, acalentando, trazendo um senso de segurança, traz a internalização de que está tudo bem e faz com que a criança internalize esse senso de segurança, ao ponto de que mais pra frente, quando por diversas vezes o cuidador foi para o quarto, acalmou e a criança conseguiu pegar no sono sozinha, ela tenha condições de passar toda a noite sozinha. Então, por exemplo, na primeira semana, a criança vai me chamar uma ou duas vezes à noite e aí eu vou no quarto dela, acalmo, espero ela dormir, vou pro meu quarto. Na segunda ou terceira semana, ela me chama à noite, eu vou no quarto dela, acalmo,
acalmo, ela ainda acordada, eu volto para o meu quarto. Na quarta ou na quinta semana, dependendo de como a criança está vivenciando esse processo, o combinado é que somente vai contar aquela noite em que a criança dormir a noite inteira sem chamar os cuidadores. Então você pode, por exemplo, combinar com a criança que a cada 6 noites que ela dormir sozinha, uma noite ela vai dormir no seu quarto. E aí você vai verificando o processo e sentindo, reforçando para a criança as noites em que ela dorme sozinha. Parabéns, eu tô orgulhosa de você, que legal, você tá cada vez mais corajosa, e isso vai aumentando a autoeficácia da criança. Se você gostou dessas dicas, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima!